pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Mais Pets Podcast, mais um episódio com o nosso querido adestrador Joe Abico. Olá, Joe? pessoal, tudo bem? Tudo jóia, Joe, como é que você tá? Estou bem, agradeço por mais esse convite, né, para participar do podcast, este podcast que é maravilhoso. Ai, Joey, não, é a gente que fica assim, porque na verdade sempre tem bastante dúvidas, né? De adestramento, então é bem bacana te receber aqui. São perguntas recorrentes nas nossas caixinhas. Nas nossas vidas, né? A gente que trabalha com pet, vira e mexe tem perguntas aí que a gente sabe que é comportamento, né? Sim. Mas antes de começar, Joe, a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros. Vamos lá. Tá? A gente vai começar aqui com a Clínica e Hospital Eletive. É um hospital 24 horas, atendimento pronto-socorro, tem videocirurgia. É um hospital cheio de tecnologia para vocês que precisam cuidar bem do seu pet. Tanto para gato quanto para cachorro. Tem uma super estrutura tanto para os nossos animais quanto para os tutores também. Você acredita que lá, Ju, tem até... Não sei se você já foi lá, mas assim, lá tem um espaço que o hospital aceita até os tutores ficarem com o pet. Eu vi nos stories. Isso, então, o pessoal que gosta de ficar junto, acompanha seu pet no hospital, é muito bacana. E fica super bem localizada aqui em Maringá, na Avenida Tiradentes, esquina com a Avenida Paraná. Além disso, pessoal, nós temos o nosso parceiro Duque Pet Shop. Então fica localizado ali na Avenida Serra Azul, perto do Teatro da Magó, no número 1253. Então lá, Rê, nós temos vários serviços bacanas, temos a parte de estética, inclusive os nossos seguidores têm 10% de desconto se falarem que viram aqui com nós no banho e tosa e nessa parte de estética. Medicamentos, a parte de aquarismo, exatamente, está imperdível, gente. Então quem puder, dê uma passadinha lá para conferir. É isso aí, gente. E tem a Cozinha Pet Santé, que é uma cozinha especializada em fabricação de alimentação para cães e gatos. A gente faz ali uma alimentação balanceada, completa, suplementada, com tudo que os animaizinhos precisam, né? Tanto as vitaminas, os minerais, tá tudo completinho. E também nós temos que agradecer a Cris Doces e Salgados, que sempre está aí nos presenteando com vários doces e salgados. Ela atende tanto festas grandes quanto festas menores. Então, se você precisa de uma confraternização com o seu grupo, vai estar aqui o número de contato dela, tá bom? E por último, mas não menos especial, nós temos que mandar aquele abraço e beijo para os Akitas do Instituto Alex Santos. Então, agradecer pelo nosso patrocínio, pelas águas, todas as nossas bebidas aqui do podcast são fornecidas pelo IA. Agradecemos e um beijo apertado para todos os Akitas. Beijo, gente. Então, agora a gente vai conversar com o Joe sobre adestramento, né? Temos algumas perguntas, algumas dúvidas que são corriqueiras aí no dia a dia. Então, vamos lá, Joe. Recebemos uma pergunta da dona Marinês, lá de Mandaguari, super interessante, me solidarizo um pouco com a dúvida dela, de que ela relata que ela tem um quintal e que o cão fica fazendo bastante buracos nesse quintal, fica cavando bastante. Ela já tentou algumas alternativas, mas sem sucesso, e ela queria saber se isso é comportamental, se ela poderia fazer algum manejo que ajude a melhorar nesse comportamento. Tá. Cavar, pessoal, faz parte do instinto do animal, né? Do cachorro, no caso. Às vezes para esconder alguma coisa, ou às vezes ele achou uma coisa interessante ali, um cheiro que o atraiu, ele vai começar a cavucar. Mas isso tem solução, sim. No final, para fechar, eu vou dar uma receita bastante caseira, tá? Que não existe nenhuma comprovação científica, mas o negócio funciona, pelo menos para as pessoas, né, que fizeram, deu certo, e para as pessoas que eu aconselhei fazer isso, acabou dando certo. Tem muita coisa rolando aí na internet que a gente às vezes não tem certeza, e vai, e todo mundo fala, e acaba virando uma verdade, mas sem resultados. Mas essa daí, eu não diria 100% porque é arriscado dizer, mas funcionou pelo menos 100% para as pessoas que eu passei. Tá? Então, vamos ver se vai resolver também para você, certo? Depois você manda
um feedback dizendo se deu certo ou não, para a gente ter certeza disso, né? Porque isso também vai estar ajudando as outras pessoas que têm a mesma dúvida. Com né? certeza. Então, o que é importante você criar para esse cachorro, né? É criar uma estrutura, uma rotina, porque o cachorro, ele tem muita energia e essa energia ela deve ser drenada de forma adequada. Quando o cachorro coloca muita ênfase ali naquilo que ele está fazendo, ou seja, comendo uma porta, cavucando o quintal, ou fazendo qualquer outra coisa, é porque ele está com energia acumulada e ele está tentando drenar essa energia de uma forma ou de outra. Né? Então, o que você pode estar fazendo? Você oferece caminhadas para o seu cachorro. Como que é isso? A caminhada, ela faz parte da natureza do cachorro. Os cães, eles migram diariamente, né? E é onde ele tem um contato social, ele vai ver coisas, ele vai sentir cheiros, ele vai drenar a energia física dele de forma direcionada. E também o que é muito importante, é importante que você adestre o seu cachorro para que ele saiba caminhar ao seu lado e saiba se comportar em ambientes sociais. Porque senão o que acontece? As pessoas acabam não caminhando com seus cães justamente por problemas de comportamento. É isso que eu ia te perguntar, já em relação à caminhada. Uma caminhada, quando você fala caminhada com o seu cão, porque normalmente o cachorro ele sai, ele tem aquela, não sei se é necessidade, mas assim, ele quer cheirar, ele quer ver. Isso daí, pro tutor, ele deixa o cachorro fazer isso, porque às vezes a gente vê assim as pessoas caminhando e puxando, né? O cachorro vai puxando, vai puxando. É um cabo de guerra, né? O cachorro quer ir para um lado, ele quer ir para um lado cheirar uma coisa e puxa, né? Como se comportar com isso em relação a ele? Deixa ele cheirar, deixa ele pegar as coisas que tem no caminho, ou não, vamos puxar e vamos fazer ele caminhar comigo sem paradas. Sim, Renata, veja bem, assim como quando a gente vai, por exemplo, num shopping, a gente quer ver tudo, né? Opa, essa loja parece ser legal, quero entrar, opa, esse bolo parece ser bom, né? Quero provar também. Então, para o cachorro não é muito diferente. Quando ele sai às ruas, ele está curioso, ele está procurando alguma coisa. Ou um cheiro diferente, ou uma pessoa, outra vez um outro animal. Isso é natural, faz parte do instinto do cachorro, faz parte da natureza do cachorro, né? Durante a caminhada, que eu chamo de caminhada estruturada, a caminhada estruturada, o que é? O cachorro permanece ao seu lado, ele caminha sem puxar a guia, ele se comporta, ele não vai ficar latindo para outros cães, ele se comporta mesmo com barulhos estridentes, como por exemplo o carro do lixeiro, um skate que passa ao seu lado, uma moto. Enfim, essas interferências que às vezes até a gente se assusta, né? Ele pode até se assustar, mas ele não vai perder ali o controle, sair correndo, sair latindo, alguma coisa desse tipo. Então, essa é a caminhada estruturada, onde o cachorro, o foco do cachorro, ele tem que ser mais ou menos, vamos dizer assim, 80% em você e 20% no que está acontecendo ao redor. Em relação a cheirar e a explorar, sim, isso é permitido durante a caminhada estruturada, mas pelo tempo que o tutor definir e onde o tutor definir. Não é o cachorro quem escolhe, é você quem escolhe. Então, suponhamos que você tenha 40 minutos para caminhar com o seu cachorro, isso estruturadamente, tá? A gente fala em passeio, né? Eu procurei diferenciar um pouquinho passeio de caminhada estruturada, porque passeio é onde o cachorro late, ele cheira, ele faz xixi onde ele quer, ele faz cocô onde ele quer, daí ele vai por em cima das pessoas se ele encontrar, ele quer interagir com todo mundo. Isso para mim é passeio, mas você pode chamar de passeio também, desde que ele seja estruturado, né? Suponhamos então que você tenha um período de 40 minutos para você caminhar com o seu cachorro. Então, qual que é a minha sugestão? Você caminharia 20 minutos para chegar em determinado local, você daria um tempo de 5 minutos para o seu cachorro cheirar, talvez fazer as necessidades e depois o restante para vocês voltarem para casa. Porque se você permite que o seu cachorro cheire e faça o que ele quiser, o tempo que ele quiser, na hora que ele quiser, com certeza, vocês que têm cães, vocês vão saber o que eu estou dizendo. A caminhada não rende. Muitas vezes você fica, poxa, mas eu fiquei 2 horas na rua com o cachorro e parece que o cachorro voltou mais pilhado do que quando ele saiu. Isso é verdade. Por quê? O nível de excitação dele foi tão alto
a partir do momento que ele estava para sair de casa, e lá fora ele encontrou tanta interferência que ele voltou com a adrenalina a 1000 para casa. Por isso que ele volta muito mais pilhado. Então é preferível que você caminhe 20 minutos estruturadamente, ou 40 minutos, ou o tempo que você puder, do que ficar passeando 2 horas com seu cachorro aleatoriamente. Porque isso você só faz com que o seu cachorro adquira mais mau comportamento e que o comportamento dele piore aos poucos. E às vezes a gente não sabe, né? As pessoas têm dó, muitas vezes, de corrigir, de falar um não. Mas o não e as correções, elas devem fazer parte da rotina do cachorro. Não só do cachorro, mas nós também, né, seres humanos, a gente precisa de não, né? A vida é cheia de nãos, né? Todo mundo precisa de limite, né? De limites, de regras, Exato. né? Então é isso. Respondi a sua pergunta? Sim, assim, respondeu. Aí a gente tem que voltar no cavar, né? Porque Sim, eu que cavar. acabei cortando, não, né? Não tem problema Senão nenhum. eu fiquei até imaginando, na hora que você falou do cachorro voltar mais pilhado, eu falei, vixe, vai cavar mais ainda. E isso acontece, acontece. Mas essa sua pergunta foi bastante relevante, porque tem a ver com o que você vai poder oferecer de atividade para o seu cachorro, porque ele precisa drenar essa energia que está acumulada nele de forma construtiva. Né? Porque até então, cavar ele vai cavar. Se ele estivesse solto por aí, ele cavaria para esconder um osso. Enfim, por qualquer outro motivo que ele achar interessante, ele vai estar cavando. Só que quando a gente traz o cachorro para dentro da casa da gente, tem coisa que a gente não quer. Como é o caso, esqueci o nome dela, de Mandaguari. Da Dona Maria Inês. Da Dona Maria Inês de Mandaguari, né, que enviou essa pergunta. Exato. Ela não quer que cave o jardim, é por isso que ela está enviando essa pergunta, essa dúvida. Então, Maria Inês, a minha sugestão é ofereça atividades construtivas para o seu cachorro, para que esse cachorro possa drenar energia de forma inteligente, né? Existem outras formas também, você pode aplicar corretivos no cachorro, que daí no caso eu aconselharia você a procurar um adestrador profissional na sua área, na sua região, para poder te instruir melhor, porque um profissional da área vai poder te instruir, né? É claro que a gente vai tentar ajudar ao máximo as pessoas por meio do podcast, mas é diferente um podcast de uma aula presencial. Assim como você assistir um vídeo no YouTube e tentar fazer em casa, às vezes pode ser que dê certo, né? Mas uma aula presencial faz uma grande diferença. E porque cada cachorro tem um perfil. A gente tem que descobrir também o porquê que esse seu cachorro, Mariane, está fazendo isso. Não dá pra gente falar, todos os cães fazem isso e faça isso que vai dar certo. Joey, tem relação com idade? Cães mais novos são mais ativos e isso vai melhorando conforme a idade ou não? Depende. Cães mais novos, como seres humanos, têm mais energia, né? Mais disposição, mais curiosidade, enfim, mais interesse para fazer qualquer coisa. Com o tempo, tende a amenizar, mas vai depender muito do que também. Por exemplo, se ele tiver um comportamento destrutivo, talvez até o último dia da vida dele ele vai estar comendo seu chinelo. Então vai depender muito, né, do que. Sim. Por exemplo, eu já tive casos de atender um cachorro que ele tinha um caso, aliás, não foi um caso. Foram alguns, mas esse específico, o cachorro tinha 17 anos. Mas o tutor, ele queria ensinar algumas coisas para ele, como andar corretamente na guia, porque de acordo com ele, quando ele era mais novo, ele era um cachorro super hiperativo, sempre puxou muito na guia, e mesmo depois de velhinho, ele continuava puxando a guia, né? Eu falei, bom, mas você tem certeza que você quer fazer isso, né? Porque ele já está tão velhinho. Né? Porque assim, na verdade, eu tive um receio. Né? Não é porque o cachorro é velho que ele não aprende. Ele aprende, só que ele leva muito mais tempo para aprender. Assim como a gente, né? Quanto mais velho, mais tempo você... Mais enferrujado. Mais enferrujado, entendeu? Para você entender a lógica da coisa. Às vezes você até entende a lógica da coisa, mas às vezes a mão não acompanha, às vezes o cérebro não acompanha. Me passou até uma Você frase agora pela cabeça do tipo assim, fiz a vida inteira assim, agora você vai querer que eu me mude? Exatamente.
Então, não é que é impossível, é possível você adestrar um cachorro mais velho, sim. Mas nesse caso específico, eu fiquei com medo porque ele já estava muito debilitado. Eu fiquei com medo dele morrer numa aula minha, né? Ó, você só não me morra no meio de uma aula. E ele acabou morrendo. Não na minha aula, mas durante o período de adestramento, porque ele estava muito debilitado. Mas ele melhorou. Nós fizemos algumas sessões. Morreu mais e ele morreu, né? Se um dia ele for voltar, né, se é que isso existe, ele vai voltar um cão já adestrado, tá? Pelo menos na guia. Ótimo. Quem tiver a sorte de pegar esse cachorro. Já vai saber andar na guia. Vai saber andar na guia, tá? Foi isso que aconteceu. Em relação à energia, é isso aí. Os cães mais novos, eles têm mais energia do que os mais velhos. Dependendo do comportamento, pode ser que amenize, pode ser que não. Isso vai depender muito do histórico de cada cachorro. Fica a dica, gente. Então tem cachorro que não vai melhorar. É porque assim, às vezes existe esse mito, né? Que as pessoas falam, não, mas espera mais um pouco quando ele ficar adulto, Sara, acalma. E às vezes não, às vezes piora. Por exemplo, problema com agressividade. Não melhora, ele piora. E vai depender muito do meio ambiente onde ele está inserido, né? De como os tutores lidam com esse cachorro. Porque geralmente, não dá para dizer totalmente, mas no geral, problemas de comportamento em cães é devido a problema de comportamento dos tutores. É um reflexo. É um reflexo. Meu Deus. De como você lida com esse seu cachorro. Sim. Da agressividade, às vezes, do tutor, né, também, ou não? Às vezes sim, às vezes faz parte da genética, às vezes é de algum histórico dele, pode ser que esse cachorro em si que desenvolveu a agressividade, a resposta dele quando ele se sente acuado é responder com agressividade. Então em algum momento da vida dele ele entendeu isso, que respondendo, se eu te morder você se afasta de mim, então ele entendeu que deu certo e ele vai repetir esse comportamento. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que fazer ele entender que existem outras alternativas na linguagem dele. Falar, olha, você não precisa morder, mas você pode, por exemplo, mudar de direção. Você não precisa necessariamente enfrentar o que te dá medo. Vira as costas e vai embora, Vira as costas e vai embora, e com o tempo ele vai entendendo que, isso que me assustava não me assusta mais, porque eu sei o que eu posso fazer ao invés de agredir, de morder, de pular em cima, qualquer outra coisa, né? Existe a questão da genética também. Vocês já ouviram falar sobre o Prey Drive? O Prey Drive seria um instinto de caça, né, em português. Isso existe em todos os cães. Isso está na genética do cachorro, porque é um animal predador e ele precisa do instinto de caça para sobreviver. Só que em alguns cães, não estou generalizando raça nem nada, é o cachorro. Tá? Até dentro de uma ninhada de cães que são considerados mais amistosos, mais bacanas, mais legais, pode ser que tenha um ali na ninhada que tenha um instinto de caça muito mais acentuado. E esse cachorro já não é a questão comportamental, é a questão da genética dele, ele vai atacar. Eu já atendi vários casos e atualmente eu estou com um caso assim. Esse cachorro em si é um cachorro super amistoso com humanos, com crianças. Assim, você fala, nossa, mas esse cachorro é muito fofo. Mas aparecer um cachorro de pequeno porte, esse cachorro ele ataca e ele mata. Então é muito perigoso isso. A gente tem que ficar muito atento aos sinais que os cães estão nos enviando. E quando você lida com a genética, é a mesma coisa que você está nadando contra a maré. Daí você tem que entrar com ferramentas mais incisivas que existem. Mas não que isso vai consertar o cachorro, porque isso não existe. Pelo menos não até agora, né? Talvez lá na frente consigam modificar geneticamente, mas atualmente ainda não. Eu pelo menos não sei de nada. Mas acho que depois também de ele já, digamos assim, modificar geneticamente, eu acredito que somente antes, né? Somente antes, exatamente, né? Depois que ele nasceu, depois que ele já está existindo. Né? Então o que você tem como ferramenta? Você tem como amenizar, né? Mitigar
a situação, essa agressividade com ferramentas específicas, com muito treino e muita paciência. E muita cautela também. Você teria que dar um gerenciamento da rotina desse cachorro em relação a outros cães. Então é sempre o tutor o responsável. Opa, nessas situações o meu cachorro reage dessa forma. Então eu já fico atento. Eu já vou tomar o direcionamento, que nesse caso seria mais conveniente. Ou uma fuga, ou talvez a utilização de uma ferramenta mais incisiva, a utilização de focinheira. Tem várias ferramentas que as Você ferramentas... diz assim, antecede o problema acontecer. Isso, porque na verdade é assim, ó, problemas é melhor você evitar do que tentar arrumar depois que aconteceu. Sim, Né? Quando a gente fala em adestramento, a gente fala em prevenção de acidentes, né? Então isso é muito importante. E é essa uma das funções dos adestradores profissionais, é instruir os tutores em como direcionar o seu cachorro, em como manejar a rotina desse cachorro, o que ele precisa, o meu cachorro precisa para ele estar bem. É isso que os tutores têm que fazer. E isso é quem vai estar direcionando, são os adestradores. Certo. Bom. O Joe, tem uma outra pergunta aqui, que eu achei, assim, é interessante, né, a situação. A moça, ela pergunta assim, acabei de ganhar uma bebê e estamos querendo adotar um cachorro para alegrar a casa e fazer companhia para ela. O que devo providenciar para que o cachorro se dê bem com a nossa bebê? Porque, na verdade, eu acho que o cachorro ainda não conhece a bebê e a bebê também ainda não... Eles não se conhecem, né? Não teve vivência, né? Tem um ponto aí nessa pergunta que me chamou muita atenção, que ela menciona que para fazer companhia para ela, para bebê. Eu já imaginei um monte de coisa aqui com esse também. pedaço. Eu vou ser curto e grosso. Você está querendo terceirizar a sua responsabilidade como mãe para o cachorro, porque cachorro não é brinquedo. É isso, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas como essa pergunta foi formulada, essa parte me chamou muita atenção. Como se o cão fosse um presente para o bebê, né? Como se fosse um presente. Ele tem uma obrigação de Exato. Ou então tipo assim, quando eu não puder, ele que vai estar lá. Mais ou menos isso. Pode ser que eu esteja enganado, né? Então você me desculpe por essa má interpretação. Mas olha, é possível sim, tá? Você ter um cachorro e um bebê humano. Isso é totalmente possível, tá? Não é impossível, é super legal. Só que o que você tem que fazer? Primeiro, você vai ter que educar esse bebê, que na verdade o bebê humano, ele demora muito mais tempo para começar a discernir as coisas do que um bebê cão. Então a responsabilidade é sua, sempre pais, né? Sempre mãe ou pai, ou às vezes a mãe é sozinha, ou o pai é sozinho, mas é sempre a responsabilidade do adulto humano. Agora, o cachorro, você pode fazer um adestramento preventivo, que é justamente isso. Esse adestramento preventivo ele existe para filhotes, é específico, onde você vai ter todas as ferramentas de controle ao longo da vida dele, inclusive com o seu bebê. Cães e crianças, bebês ou crianças, nunca devem ser largados sozinhos sem supervisão. Sim. Porque os cães, eles são animais predadores. Fique à vontade. Fique à vontade. São animais predadores, por mais fofinhos que eles sejam, por mais que seja aquela raça que é super famosa por ser legal com crianças. Cuidado aí, gente. A maioria dos acidentes envolvendo cães e humanos são com crianças. Porque a criança é mais invasiva, ela quer puxar o rabo, ela quer puxar a orelha, ela quer abraçar. E muitos cães não aceitam isso. Existe o limite do cão, né? Sim. Ele é um ser vivo que tem limite, que ele não quer, às vezes, ser manipulado, abraçado. Exato. Cães, no geral, não gostam de abraço. Começa daí. Só que abraço é uma coisa humana, né? Que é uma demonstração de afeto, que a gente quer abraçar, quer beijar, mas o cachorro não gosta de ser abraçado. Você pode até abraçar o seu cachorro, mas observe as reações dele para ver se ele realmente está gostando ou ele simplesmente está tolerando porque é você. Porque pode ser que esse limite da tolerância chegue ao fim e ele te dê uma mordida no seu nariz, né?
Porque geralmente os acidentes que acontecem com cães e humanos, geralmente os ferimentos são no rosto. Existe uma estatística muito grande Nossa, disso. eu nunca tinha reparado nisso. É sempre no rosto, por causa da aproximação, Mordida, né? Mordida em face, Na aqui. face, no rosto. É justamente por causa dessa aproximação invasiva. Às vezes não é nem uma criança, às vezes é um adulto também, um adulto que tem mania, às vezes na mão também, porque vai passar a mão. É uma invasão, né? E muitas vezes o cachorro se assusta e a defesa dele é morder. Tem cachorro que não, né? Mas a educação preventiva, ela existe justamente isso, para prevenir acidentes. E quando o seu bebê tiver um pouquinho maior, é claro que você vai ter que educá-lo, olha, não puxa a orelha, não puxa o rabo, não abraça. E vai depender muito do perfil desse cachorro que você adquiriu, né? Voltando um pouquinho ao assunto mais para frente, isso é uma parte. A outra parte é... As mães de recém-nascido, elas têm uma rotina, porque o bebê ele exige isso. Então é hora para amamentar, hora de dormir, hora de trocar fralda, hora para, enfim, todas aquelas coisas. Hora de atividade, hora que o nenê quer colo, enfim, né? Aquela rotina. E é um ciclo, né? Isso é um ciclo e que a mãe tem que estar sempre atenta ali, fazendo esses afazeres, suprindo essas necessidades. O cachorro filhote, ele não é diferente. Até ele entender onde é para fazer xixi e cocô, que não é para ele comer ao pé da mesa, comer a sua sandália, comer o seu sapato, fazer esse tipo de coisa, exige tempo e dedicação, assim como um bebê humano. Só que o cachorro ele desenvolve muito mais rápido do que o humano. Sonhe alto e comece pequeno. Cortou? A gente mexe, não tem problema. Tá. Desculpa, gente. Sem problemas. Então, você vai ter que encaixar a rotina do cachorro dentro da rotina que você já tem com o bebê. Que eu acredito que seja o caso dessa mãe, né? Ela já tem um bebê, ela acabou de ganhar e ela quer adotar um cachorro para fazer companhia. Eu acho que a pessoa tem que entender que vai ser, na verdade, são dois cuidados. Bebês, dois trabalhos. Será que é o dois melhor cuidados diferentes, momento, né? Exato, isso também eu penso. Se você já adquiriu, né, é uma história. Se você está pensando, é uma outra história. Eu, sinceramente, se você acabou de ganhar um bebê, e se você está pensando em adquirir um cachorro para fazer companhia com seu filho, talvez seja melhor você esperar até seu filho crescer mais. Concordo. Porque você vai ter muito trabalho. Só com seu bebê humano, você... Já é uma mudança. Já é uma mudança. Você consegue levar a sua rotina. Como que é a sua rotina? Você trabalha fora, você é dona de casa, você tem que fazer os seus afazeres, você tem alguém que vai te ajudar, alguém que possa te ajudar, a vovó vai te ajudar, vovô vai te ajudar, você tem condições de contratar uma babá, você tem condições de contratar uma pessoa que limpe a sua casa, porque tem todos esses aspectos que você tem que pensar, né? Muitas vezes a gente é movido só pela vaidade, né? Eu quero porque eu quero, o que eu quero, mas assim, tudo é planejamento. E com os cães não é diferente. Um bom planejamento evita muita dor de cabeça e problema lá na frente. E o pior sempre quem leva são os cães. Porque geralmente o que acontece? Eu não estou dando conta, então mando o cachorro embora. É o cachorro que vai embora. Não é o nenê humano e nem é você que vai ser mandado embora, vai ser o cachorro. Uma judiação. É uma judiação. Então, antes, se você não tem, está pensando, deixe seu filho crescer. Talvez agora não seja esse momento certo para você ter um cachorro. Agora, se você já está com um bebê e esse cachorro entrou, então essa rotina de treinamento com o cachorro você vai ter que dar um jeito de encaixar essa rotina dentro com a rotina que já existe com o seu bebê. É esse o meu conselho. E talvez, Joe, me corrija se eu estiver errado, talvez a adoção de um cão mais velho seja mais fácil do que pegar um filhote ou não? O filhote, ele dá muito trabalho. Ele exige mais? Ele exige mais porque você tem que direcioná-lo em todos os aspectos. Ele está aprendendo tudo. Ele está aprendendo, ele é uma criança, é um bebê, ele não sabe. Se ele tiver vontade de fazer xixi no seu travesseiro, ele vai fazer. Isso se você permitir também, né? Então,
como exige muito tempo e muita dedicação, você adquirir um filhote hoje, indiferente se você tem um bebê ou não, se você está na faculdade, se você trabalha e você namora, não é o momento para você ter um filhote. Adotar um filhote. Um cachorro adulto, ele pode ajudar em alguns aspectos, sim. Mas não que ele não tenha as necessidades de cachorro que você vai poder negligenciar. Porque quando as pessoas começam a negligenciar as necessidades básicas que os cães têm, começam os problemas de comportamento, destruição de objetos, latidos excessivos, uivos, e muitas vezes as pessoas elas se preocupam com as necessidades básicas, né, do cachorro, que é alimentação, um lugar bacana para dormir e sol. Mas existem outras necessidades que são vitais para o cachorro, como as caminhadas, por exemplo, as atividades, adestramento, tudo isso é muito importante. Se você preza pelo bem-estar do cachorro e da sua família também. Porque se o cachorro dá problema, a família toda sofre, porque vira um peso. Com certeza, porque daí vira sempre um problema, né? O É cachorro sempre um estar problema. junto é um problema. Se você está longe também é um outro problema. problema, né? Então, e cada vez mais a gente está mais se apegando aos cães, e até um tempo atrás, quer dizer, ainda se fala muito sobre ansiedade por separação dos cães, mas eu percebi que agora nós humanos estamos desenvolvendo essa ansiedade por separação pelos nossos cães, Pelos entendeu? nossos cães, né? Eu acredito que isso está acontecendo. A pessoa está no trabalho, mas está assim, ai, que saudade do meu cachorro. Não consegue se concentrar porque está pensando no cachorro. Né? Então, assim, os dois precisam de tratamento, o cachorro e a pessoa. Tudo dodói. Mas sabe que essa pergunta aí, né, eu escutando você falar, eu acho que é bem interessante até essa moça que mandou essa mensagem, ela assistiu o nosso outro podcast sobre legal. o planejamento, né? Porque eu acho que entendi. remete muito a isso, porque a questão de ter um filhote nessa caminhada é uma questão de planejamento. Se ela realmente conseguir se planejar... Perfeito, né? Eu não vejo problema nenhum. A pessoa, eu não vejo assim, problema as pessoas nenhum. têm que entender que um cachorro não é um cachorro que vai... vou pegar um cachorro. Ele vai ser bonitinho, quietinho, lindo, maravilhoso. Na hora que você fala senta, ele senta. Na hora que você fala vai, ele vai. Né? Não é assim. Não né? Então as pessoas têm que entender que existe todo um planejamento, que ele faz necessidades, ele pode ficar doente. Ele pode doente, sim. E geralmente os filhotes eles adoecem bastante. É igual humano, eles estão com a imunidade baixa ainda, então eles estão suscetíveis a várias coisas, né? igual criança. E eles adoecem mesmo, várias visitas ao veterinário. E o outro ponto importante é exatamente esse, o dinheiro, né? Sim, O financeiro conta muito. Exato. O financeiro conta muito. Eu tenho estrutura para fazer tudo isso, exatamente. O mercado pet hoje é muito abrangente, né? Não é como algumas décadas atrás, onde cachorro era cachorro e ok. Hoje os cachorros têm privilégios assim que antigamente era inimaginável, né? E hoje ainda bem que existem, né? Profissionais. Ficou doente, tem um profissional para isso. Tá com problema de comportamento, tem profissional para isso. Você quer direcionar já o seu filhote, que é o ideal, né? A coisa mais importante é pegar um cachorro, já adestra, porque isso vai te evitar problemas lá na frente. Preventivo, educação preventiva que eu recomendo para todos. Agora, se você já tem um cachorro que já tem problema, então você faz a reabilitação comportamental, que isso existe também. Reabilitação comportamental? Na verdade você faz uma reabilitação para que ele possa ser inserido novamente na sociedade, no seu meio ambiente, né? Familiar, por exemplo, é um cachorro que come a parede e come a porta, né? E o cachorro é do marido, daí o esposo ama o cachorro, só que a esposa já está ficando doida, porque já comeu 2 sofás na casa e ela não quer mais. Então, o que esse esposo tem que fazer? Ele tem que contratar um adestrador para fazer a reabilitação comportamental para que ele não destrua mais sofá, a parede, não importa. Se ele quiser manter o casamento. E é bem complicado, porque quando existe essa divergência entre o casal ou entre alguém da família,
Eu amo, mas o outro Tanto faz. não dá muito certo, tá? É. Por experiência própria. Então, quando você vai adquirir um cachorro, se for uma família, todos têm que estar de acordo e todos têm que colaborar. Porque se tiver um ali, ele Que vai não, brigar com esse é. cachorro por qualquer coisa. E tudo E vai vai ser a ser E culpa vai do estragar, e cachorro. tudo vai ser a culpa do cachorro e isso vai estragar. Mesmo você contratando o adestrador, essa pessoa que implica com o cachorro vai começar a implicar com o adestrador também. Meu Deus. É complicado. Aí o adestrador tem que dar conta. É. Os dois. É verdade. E Joey, me tire uma dúvida agora, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto. Quando que a gente pode colocar uma coleira no cão, né? A partir de quanto tempo a gente pode começar a colocar na guia, a sair para esses passeios, a começar esse processo? Tá. As coleiras, né, elas não são naturais para os cães. Só que cães citadinos, eles precisam da coleira. Citadinos? É da cidade, né? Ah, Desculpa. Essa não é. eu não conheço esse. Procura no Google. Será que eu falei Dá um errado? Google. Não, fazendo propaganda do Google aqui de graça. Não, esquece. Mas eu acho que eu falei certo. Citadino é de cidade. Agora fiquei em Ótimo. dúvida. Fiquei em dúvida, viu, Juliana? Depois eu vou procurar lá em casa. Tá bom. Pra ver se eu falei certo. Vou Mas ver eu falei também. certo, sim. Não tem Muito dúvidas, culto. Não, Relativo à cidade. cães que vivem em centros urbanos precisam da coleira. Existe a coleira de identificação, caso ele se perca, daí tem o seu nome, o seu telefone. Se for uma pessoa de boa índole, ela vai entrar em contato com você. Hoje em dia existem os chips, né, os implantes, só que daí tem que ter o leitor desse chip. E não é todo mundo que tem esse leitor, geralmente nos centros veterinários eles têm. Né? Daí a pessoa tem que entender que ela tem que pegar o cachorro e levar no centro veterinário para ver se tem algum chip. Porque ninguém anda, né, com leitor de chip, eu, pelo menos não tenho. Que Eu eu acho conheço que eu conheço Não, também. não Não. Então, o mais basicão de todos é a plaquinha de identificação, né, com o nome, telefone, tutor, etc e tal. Desculpa. Não, pode Eu vi falar. agora uns da Apple, também fazendo propaganda Sim, gratuita é, da Apple Apple. Tag, né? A Apple Tag. Eu vi gente colocando em criança e em cão. Então eu achei interessante. Os pais desesperados com as crianças. Sim. Mas em cão também. Eu não conhecia. Eu sou bem desconhecida das tecnologias, mas eu achei interessante. Eu tenho alguns alunos que utilizam. Eles utilizam, sim. É como se fosse um rastreador, né? É, Você consegue ver a localização do seu cachorro onde ele está. mas não tem a identificação, né? É só a localização. É só pro tutor que tem ele tem um aplicativo no telefone dele e ele vai fazer o registro ali daquela tag e vai rastrear aquele cachorro. Se tem mais outras informações eu não sei, não sei afirmar porque eu não utilizo. Hoje em dia também existem outras coisas que é o código QR na coleira. Ah, esse eu não conhecia. Essa eu também não conhecia. Só que o código QR, se for uma pessoa mais das antigas, talvez ela não entenda que ali ela escaneando vai ter o endereço, o nome e o telefone. Gente, que máximo. Esse eu não conhecia, que legal. Existe. Se você procurar, você vai encontrar. Eu acredito que quando você encomenda, você manda os dados que você quer que sejam inseridos gerados no código, e daí você aproxima e você faz. É mais prático. Mas novamente. A pessoa precisa ter essa conscientização. Ela tem conscientização, viu? Opa, tem um código QR. Ela precisa ter esse entendimento. Sim. E confesso que eu não gosto nem do cardápio, às vezes, de QR Code. Então, Quem dirá da coleira, né? Exatamente. Então, estamos assim, sendo adaptados ainda. Sim, tem muita coisa. Eu ainda sou a favor da antiga. Que você olha, qualquer pessoa não vai ter erro. Não vai ter erro. Ela entende. Fala, o nome do cachorro é Bob e o telefone, a tutora é Maria e o telefone é esse. Né? Então, eu acho que é super prático. Não que eu seja contra essas novas tecnologias. Eu acho que é super legal. Mas, assim, todo mundo tem que entender essa linguagem. E todo mundo tem que ter acesso ao que isso está proporcionando. Porque se você não tem acesso, não faz sentido nenhum. Eu não ando com leitor de microchip, entendeu?
Então, assim, eu acho meio complicado isso. E, assim, o microchip não é uma coisa aparente, né? Não. Que você olha e você fala assim, opa, esse cachorro tem um microchip. Uhum. Então, você nem sabe se ele tem. Aí você teria que pegar qualquer cachorro da rua e levar para um local para saber se tem um... Então, assim, mas a gente chega lá, né? Estamos engatinhando Sim. ainda. O Joe, tem Oi. uma outra pergunta aqui, ó. Vamos fazer ela que eu acho que é interessante. Ó. Existe algum modelo de adestramento que melhora o comportamento do cachorro sem que eu precise ficar treinando o cachorro? A nossa rotina de trabalho normalmente se estende com frequência, com outras atividades em casa. Quando chego... Não. Se estende com outras atividades em casa quando chego em casa e não tenho tempo para treinar o cachorro. Eu acho que a pessoa quer... Ela não consegue ficar Não treinando, tem porque tempo, o adestramento, ele precisa de treino, né? Assim como qualquer outra atividade que você se propõe a fazer, a gente sempre fala isso em todos os podcasts. Pois Mas é bom então. a gente ficar repetindo, porque sempre tem gente nova vendo, né? Eu acho que não tem problema eu acho que nenhum, as isso é pessoas importante. também, pra falar bem a verdade, eu acho que, assim, precisa do treinamento, mas eu acho que as pessoas muitas vezes querem um pouco de milagre, né? Porque, assim, Sim, milagre no muitas sentido, delas assim, procuram. desculpa na forma de falar, mas é que, assim, não tem como a gente fazer... pega o cachorro, fala, faz isso, pronto. Uhum. Deu certo. Aí faz 3 vezes. Ok, agora já pro resto da vida tá bom? Eu acho que uma constância, Não dá, né? né? Precisa. É uma frequência constância, até o último dia que seu cachorro viver, você vai estar treinando ele. E ele precisa de uma rotina. Precisa de uma rotina, exato. O adestramento não é uma coisa tão nova, assim, mas para muitas pessoas o adestramento é uma coisa ainda recente, né? Porque as pessoas não entendem muito bem esse conceito do que é adestrar. Adestrar é você se tornar apto a alguma coisa. Para você ter essa aptidão, para fazer qualquer coisa, você precisa de treino. Você precisa estar treinando. Que nem a gente estava conversando aqui sobre edição de vídeos, né? Um pouquinho antes da gravação começar. Como que a pessoa se torna rápida, eficiente com isso? É com muito treino. Na primeira vez você vai quebrar a cabeça, você não vai saber como é que faz, aí você vai procurar informação, você vai treinar até que você se sinta confortável com aquilo. E no adestramento não é diferente. O adestramento implica em compromisso, implica em você se dedicar. E o desempenho do seu cachorro vai depender muito do quanto você se dedicar nesses treinos. Assim como qualquer outra coisa na vida da gente, né? Se a gente quer resultado, a gente tem que se esforçar. É crescente o número de tutores que têm cães ou querem cães, mas não têm tempo, porque trabalham muito, porque têm filhos, porque estudam, porque fazem cursos, porque cada vez mais e mais a gente precisa ser mais do que a gente pode para conseguir as coisas, né? Então, assim, as pessoas estão vivendo uma loucura. Não tem espaço, né? Não tem espaço. Na rotina do dia a dia ali, ele não tem espaço para mais um integrante Exato. que vai precisar de atenção. Exato. Né? E quando tem, a pessoa está tão exausta que ela não consegue se concentrar. Existe uma forma, assim, não existe um método. Não existe um método, mas existem serviços que você pode terceirizar. Só que para você terceirizar, pelo menos no meu caso, você precisa fazer a parte do adestramento, não necessariamente você precisaria estar presente, e depois você fazer a manutenção da continuidade. E isso, novamente, implica no financeiro. Você tem condições de manter isso? Mas então você faz esse... Eu faço, sim. Acompanhamento para fazer a manutenção. Eu faço justamente por causa desse perfil de tutores que está cada vez mais crescente. Eu quero ou eu tenho, mas eu não tenho tempo, mas estou disposto a pagar. E aí, mas pra quê bem... ter um cão para deixá-lo sozinho, sem ninguém, o dia todo? Um cão que vive na nada, né? Que tem esse comportamento de ter a companhia. Sim, porque assim, ó, o cachorro é uma responsabilidade sua. A partir do momento que você assume ele, traz ele para dentro da sua casa, a responsabilidade é sua de caminhar, de treinar, de interagir. Porque é um ser vivo, né? Que tem as necessidades ali básicas dele. E ele vai estar sempre ali, ao seu lado. Né? Então você também tem que fazer a sua parte. Mas agora, isso a gente, assim, eu acho que é uma realidade que
a gente põe aqui, né, que as famílias muitas vezes não têm o cachorro é o cachorro, tá ali para naqueles momentos de companhia para os filhos, de alegria, tá? Né? Não conseguem enxergar esse outro lado, né? Porque esse outro lado que é importante as pessoas verem, porque não é só o meu lado da minha vaidade, que eu quero que a minha vizinha tenha. Porque eu preciso de uma companhia, mas o cão também precisa de uma companhia. O cão precisa de uma companhia e ele tem as necessidades. E quem é que vai suprir essas necessidades? Se você não tem tempo e se você não tem como suprir essas necessidades. Então, se você ainda está pensando, mas você... Não estou desmotivando ninguém, tá? Eu só estou falando a realidade. Mas se você está pensando e você não tem tempo nem condições financeiras de manter um cachorro, não tenha. Porque vai ser um sofrimento para o cachorro. Concordo. Muito mais para o cachorro do que para você. Porque para você é mais simples, né? Eu não tenho coragem de fazer isso, de jogar fora ou de doar para uma outra pessoa. Mas quem sofre é o cachorro. Então é mais ou menos por aí. É só fazendo um adendo ali na sua pergunta, Juliana, sobre a guia, tá? Voltando um pouquinho. Essa questão da guia é muito importante, porque quando a gente traz um cachorro para a cidade, quem vive na cidade, ele tem que andar na guia. Então, como não é uma coisa natural para o cachorro, quanto mais cedo você começar essa adaptação, é melhor. Então, no adestramento preventivo é feito isso. Bem antes do protocolo vacinal ter terminado, a gente já começa com os treinos, tomando todos os cuidados, claro, né? É bem pequenininho. É bem pequenininho, é novo. Mas por que a gente começa antes do protocolo vacinal? Porque os criadores estão entregando os cães precocemente, né? Por isso que a gente começa antes. O ideal é uns 4 meses. Mas se você receber o seu cachorro 45 dias até ele completar 4 meses, ele já virou um saci, né? Na sua casa. Dá pra trabalhar muita coisa. Vai dar mais trabalho ainda, entendeu? Sim. Daí você já vai ter que fazer uma reabilitação comportamental, porque o cachorro já está fazendo o que ele quer, né? E normalmente quando chega a gente deixa fazer o que quer, né? A gente deixa porque né? a gente quer que ele seja feliz. Só que a felicidade que a gente tem em mente é diferente do que a felicidade para o cachorro. Então a gente projeta muita coisa em cima do cachorro, muita coisa da gente mesmo, né? Até, às vezes, eu tenho alguns alunos que eu tenho que trabalhar muito o lado psicológico das pessoas primeiro para depois entrar com o adestramento. A questão de ter dó, mas isso pode ser um outro podcast. A questão do dó, do amor excessivo, da dependência excessiva, do carinho excessivo. E porque eu quero isso, porque eu quero aquele romantismo todo, né? E aí a gente trata o tutor antes. Você vai estragando o cachorro cada vez mais. Ai, meu Deus. Ô, Joe, e assim, nos teus atendimentos, você quer deixar assim, alguma pergunta que você escuta com muita frequência aqui pra nós? Porque o nosso público são os tutores, né? E aí, olha, assim, sempre tem perguntas que sempre acontecem. Né? Na verdade... Vamos finalizar com a pergunta que mais aparece para você. Na verdade, Renata, essas perguntas, elas existem, são bastante frequentes, tá? Coisas do tipo, eu tenho um cachorro que está apresentando problema e estou pensando em pegar mais um. Isso eu já escutei várias vezes. Isso resolve, tá? Isso, na verdade, não resolve. Você multiplica o problema. Esse é um problema recorrente, mas você sabe que, além das perguntas, tem um ponto que faz com que as pessoas desistem de contratar um adestrador, sabe quando é? É quando eu falo assim, olha, adestramento é compromisso com você. E a pessoa desiste. Porque muitas pessoas, não digo todas, tá? Mas algumas pessoas, elas têm em mente que eu vou contratar o adestrador, vou pagar e tá tudo resolvido. E não é isso. E não é isso. Porque se você não colocar em prática, não vai adiantar, né? Exatamente. Mas eu, como profissional, eu tenho que explicar isso porque eu não quero te vender um produto que depois você vai falar assim, entendeu? Isso não era pra mim. Tá ficando pesado pra mim, não tá entendeu? dando Tá ficando certo. pesado, porque eu não tô afim, não vou fazer, o cachorro tá cada vez pior, não tá resolvendo. Mas a pessoa está ciente de que ela é quem tem que fazer as coisas, que não é... Porque assim, a gente está tão na onda da terceirização, né? Terceirizam-se os filhos humanos, né? Ele é superativo, manda no balé, manda no futebol, manda na natação, no inglês, no francês, na pintura.
Manda pra Disneylândia, manda pra Europa estudar, ela fica 6 meses lá fora. Colocar no né? colégio interno. Coloca no colégio inteiro, o dia inteiro atividade, a criança fica esgotada, né? Ou manda pro médico, Aí né? manda Pra dar umas pro médico, medicações. ou dar uma É. medicação. E assim, isso eu percebo assim que muitas pessoas querem fazer isso com cachorro. E é complicado isso, né? Sim. Então, nesse ponto que você perguntou, Renata, é onde pega. Quando a pessoa percebe que ela vai ter que se empenhar, ela vai ter que se esforçar para fazer alguma coisa, para ter resultados. Mas a gente tem que ser sincero. Eu acho que a tem que ser transparência sincero, ela é. tem que existir. Sim. A transparência É ela o tem nosso que existir. objetivo. Em qualquer área, em qualquer área. Sim, e o nosso objetivo aqui, por ser sempre pet, né? Ser sempre. A gente gosta muito, né, também dos nossos cãezinhos, tudo. Sim. Então, é conscientizar as pessoas. A né? gente está trazendo Deixar a real, claro, né? O que é deixar verdadeiro. claro, O que é sim. verdadeiro. A gente não precisa falar nada para enfeitar, nem para fazer Exato, bonito, nem para agradar ninguém, que não estamos aqui para agradar ninguém. Então, Pra mas é fazer pra amigos, sim, trazer mas pra agradar. informação, agradar os pets. Agradar os pets. É isso aí. E mais alguma coisinha, Joe, pra falar pra nós? Você quer deixar teu arroba novamente? Eu tenho o meu Insta, né? Instagram. É @adestrador Joabico, adestrador Joeabiko. Tem meu canal no YouTube também, que é Cão A Educa, mas tá tudo ali, entrando Cão no A Insta. Educa. Legal. Entrando ali no Insta, no meu perfil tem todos os endereços, o que precisa ser dito, o que não precisa ser dito. Tá certo. Por meio eu sigo também, claro, né, a Mais Pets, e entrando lá vocês vão me achar também. Tá ótimo. Agradecemos então, João, Eu é por que essa agradeço. troca de perguntas e Sim, conversa gostosa. muito Né, obrigado. Rê? Adestramento é sempre interessante, Sim. né? É, A gente muito sempre interessante. tira Muitas dúvidas. As dúvidas. dúvidas e a gente sempre tira assim, o que é importante pra nós, Com né? certeza. É no convívio, Então, né, do dia a dia, né, exato. o que você passa com o seu cachorro ali. E Né? por isso Tudo que eu é acho que essas comportamento, né? perguntas são tão comuns, né? São sempre Comuns. muitas perguntas batidas, comuns, Sim. e que sempre surgem, continuam surgindo. Então Sim. E agregando. sempre vai ter. Sempre. Sempre vai ter, porque sempre tem gente nova aparecendo, tem cachorro nascendo, tem cachorro comprando, tem cachorro adotando, sendo Família adotado, crescendo. família crescendo, É. gente querendo, Isso né? Gente mesmo. com problema já, gente que tá querendo problema. Ai, gente, é isso aí. Pessoal, obrigada então. Obrigada aos Muito nossos obrigado. parceiros também. Ativem o sininho para receber as nossas notificações, dê um like para nós e deixem aí os seus comentários, pedem aí, o Joe sempre tá com a gente aqui, então deixem os comentários aí, fala o que vocês gostariam que a gente está colocando aqui no nosso Mais Pets Podcast nos próximos episódios, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima semana. Curtem, comente, compartilhem. Até mais. Beijo! Até mais.